Agora são 15 horas e 46 minutos e seguimos no AgroTarde com mais uma entrevista ao vivo, desta vez para falar sobre os recursos do Plano Safra 2021-2022, disponíveis a partir de amanhã. O BNDES deve financiar quase 20 bilhões de reais e desse valor, 14 bilhões vão ser destinados a linhas de investimentos. E quem vai conversar conosco sobre isso pela internet é o chefe do Departamento de Canais e Parcerias do BNDES, Caio Araújo. Boa tarde, Caio. Obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os telespectadores. Ô Caio, boa tarde. Eu queria saber, esse montante, ele é parecido com o do ano passado, né? 19 bilhões e 800 milhões de reais. Vocês pretendem atender mais produtores? É possível fazer isso? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade dada ao BNDES de falar um pouco do apoio desse banco ao setor agro, que é um setor muito importante para a economia brasileira, que a todo ano bate recordes de produção. Especificamente em relação aos recursos do Plano Safra, a gente está repetindo o mesmo patamar do ano anterior. A gente está falando de cerca de 20 bilhões de reais destinados ao financiamento de investimento, mas se eventualmente, isso o próprio presidente Montezano já deixou claro, se as necessidades do setor forem além desses 20 bilhões, o BNDES está disposto a alocar mais recursos para prover as necessidades dos produtores rurais. E isso é muito bom, né, Caio? A gente está aí vivendo um momento complicado da economia, como você falou, o agro tem uma parcela importante aí para a geração de emprego e renda para o país, mas todo mundo estava preocupado por conta dos cortes no orçamento público, né, federal, por conta da pandemia aí de Covid, e agora a gente tem essa boa notícia aí desse montante disponibilizado e desse valor, quase 3 bilhões, né, vão ser destinados aos agricultores familiares. Eles são justamente a parcela que mais recorre ao financiamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse público e qual que é a importância desse volume destinado a ele. Na verdade, Amanda, a gente ampliou a nossa dotação. Esse ano a gente está provendo 5 bilhões de reais exclusivamente para a agricultura familiar. A gente está falando de um salto aí de mais 50% no apoio do BNDES. Eles, de fato, são um público totalmente prioritário dentro do Plano Safra e em relação ao apoio do banco. A gente faz por ano algo em torno de 90 mil operações de crédito e os produtores rurais, os agricultores familiares, os pronafianos, eles são responsáveis pela maioria desses recursos. Então, de fato, ele é um público prioritário, tanto é que o BNDES expandiu em quase um pouco mais de 50% do apoio ao setor. Então, a gente está falando de 5 bilhões de reais, desses 25 bilhões exclusivamente aos produtores familiares, aos pronafianos. Mas é bom deixar claro que o BNDES ele atinge todos os públicos, né? A gente tem um foco no pronafiano, mas a gente financia o pronampiano, que é o médio produtor, a gente financia o grande produtor, a gente financia a cooperativa de crédito. Então, todos os públicos, todos os perfis que atuam no agro, o BNDES tem uma opção de financiamento para eles. E a gente financia todos os tipos de necessidades de financiamento de investimento, seja a aquisição de um trator, renovação de solo, aquisição de matrizes, armazenagem. Para todo tipo de necessidade, a gente tem um programa para prover funding para esse tipo de público. Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o BNDES atua com 11 programas exclusivamente destinados ao setor agropecuário. 11 programas de financiamento. Obviamente, o produtor rural ele não precisa saber disso. No site do BNDES tem todas as informações desses programas, eles entram lá no site e eles podem se informar. E eles podem também procurar o seu agente financeiro, o seu banco de relacionamento. Por quê? O BNDES ele atua com mais de 60 agentes financeiros. Então, o BNDES provê recursos para esses agentes financeiros para que eles possam firmar os contratos de financiamento com o seu produtor rural. Então, já a partir de hoje, os produtores rurais já podem solicitar ao seu banco de relacionamento linhas de investimento do BNDES, que eu tenho certeza que eles já estarão preparados para ofertar ao produtor rural.
Ô Caio, embora essas informações estejam lá no site do BNDES, como você disse, para quem está interessado agora, a partir dessa nossa conversa, quais são as informações básicas que você pode passar para ele em relação aos caminhos e exigências para ter acesso a parte desse dinheiro? Bom, o ideal seria que ele procure o seu banco de relacionamento. Todos os grandes bancos, todos os pequenos e médios bancos, eles atuam com o BNDES. A gente está falando de mais de 60 bancos, seja bancos privados, bancos públicos, bancos cooperativos, bancos de desenvolvimento, bancos de montadora. Então, o primeiro passo é ele procurar o seu agente financeiro de relacionamento e solicitar os recursos para investimento, né? E as informações gerais, o que eu posso passar já para o produtor rural aqui, né? A gente está falando de 11 programas, né, de qualquer necessidade de investimento está lá, ele pode ser apoiado nesse programa. As taxas de juros hoje, eles estão variando na agricultura familiar de 3% a 4,5%, na agricultura empresarial de 5,5% a 8,5% ao ano. São taxas muito competitivas comparada às outras opções de mercado em relação a crédito. E qual que é a expectativa de vocês para esse volume aí de empréstimos dessa nova safra e desse novo plano safra lançado agora, Caio? Queria que você fizesse aí um comparativo, né, de como é que isso aconteceu no plano safra anterior e essa expectativa de financiamento. A expectativa é a melhor possível. O setor ele tem sido muito pujante nos últimos anos. Então, não é só nesse plano safra, mas nos últimos 3 planos safra a gente já tem visto uma grande demanda de recursos. O setor ele vem batendo ano após ano recordes de produção, estão conseguindo exportar bastante. Então, o que a gente espera é que haja uma demanda muito grande por esses recursos do BNDES. E como eu já tinha dito, o BNDES, ele eventualmente, se essa demanda ela for acima dos 20 bilhões, a gente está disposto, obviamente, nas nossas linhas próprias, a gente está disposto a aumentar o volume de recursos para que nenhum produtor rural fique sem o financiamento que ele precisa para o seu investimento. Ô Caio, se a gente pega o nome do BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, isso tudo está no escopo dele, inclusive, elevar esse teto aí com base em outras linhas de crédito. Você acredita que a partir dessa disponibilidade dos bancos públicos, dessa predisposição do BNDES, por exemplo, em elevar esse teto, em aumentar essa margem, esse volume, é possível provocar um efeito cascata também na iniciativa privada e os agentes privados, os bancos privados, também passarem a financiar mais esse setor produtivo? Olha, a gente espera que sim, né? O BNDES, ele entende que é importante dar ajuda de todos os bancos. A necessidade do setor ele é muito grande, necessidade de investimento. Então, a gente espera que esse movimento do BNDES ele seja seguido por os outros atores, seja os outros bancos públicos, seja os próprios bancos privados. Mas é importante deixar claro que a gente já atua em parceria com o sistema financeiro, né? A gente já provê recursos para esses bancos privados e, obviamente, eles podem utilizar linhas próprias e a gente espera que eles ampliem também a oferta de recursos nas linhas próprias, não só nas linhas do BNDES. Essa foi nossa conversa com Caio Araújo, chefe do Departamento de Canais e Parcerias do BNDES, participando ao vivo aqui com a gente. Caio, muito obrigada pelas informações, viu? Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.